Olá, bem-vindos a mais uma resenha literária da Fran, meu canal no YouTube, dessa vez com a obra Laços de Afeto, de Irmãs Dufour, psicografia do médium Vanderlei Soares. Essa obra, ela se constitui de apresentação, prefácio e é dividida em duas partes. A primeira parte da obra contém 10 capítulos e a segunda parte contém 30 capítulos, mais um apêndice. Então, eu selecionei aqui alguns capítulos e vou falar resumidamente um pouco de cada, para que vocês possam ter uma ideia de como essa obra também é uma obra maravilhosa e muito necessária, né, nos dias de hoje. Apesar de ter vários anos já que ela foi publicada, né, é uma obra que no caso é um público mais direcionado ao espírita cristão, mas que qualquer pessoa também pode ler, porque a essência ela é maravilhosa em relação às questões do ser, né, dos sentimentos, da evolução do pensamento, enfim. E aí, na primeira parte, eu selecionei 2 capítulos. Bem, como eu estava falando, o capítulo 1 fala da pedagogia do ser. Aqui diz que aprender a amar é uma competência essencial que deveria fundamentar quaisquer conteúdos de nossas escolas espirituais. Aprender a amar o próximo, aprender a amar a si mesmo e aprender a amar a Deus. Porque o amor, nesse caso aqui, é um aprendizado, né? Como diz aqui a própria autora. No capítulo 5, fala sobre maioridade afetiva. Eu acredito que uma coisa liga a outra. Que a reconstrução do afeto é fator de reeducação do coração que vai burilando e refazendo as vivências, dia após dia, através da convivência na busca do abastecimento da sensibilidade. Então, é um capítulo que chama bastante atenção sobre essa maioridade afetiva, né? Essa necessidade que temos de reconstruir, né, esses afetos. Lá na parte 2 dessa obra, no capítulo que eu selecionei aqui, é o 12, por exemplo. No capítulo 12 fala uma coisa interessante, chamada de divergência e dissidência. Ela diz que a divergência de ideias é uma necessidade em qualquer grupo ou pessoas que desejam o crescimento real. Já a dissidência é quando uma única pessoa tem um pensamento e que esse pensamento é uniforme. Todo mundo tem que pensar igual. E aí diz que muitas vezes isso pode gerar radicalismo de opiniões, dissimulação dos sentimentos e a fragilidade dos elos emocionais para a formação de relações sadias. Saber conviver com opiniões contrárias é saber emitir ideias sem a carga emocional da vaidosa pretensão. Essa é outra coisa que me chamou atenção, que também achei muito interessante. O capítulo 14 diz o teste dos cargos, né? Uma coisa que me chamou bastante atenção sobre esse pensamento da autora, né, que traz para nós. E nesse capítulo, sobre o teste dos cargos, diz o seguinte: Allan Kardec não se furtou de aplicar sobre ele a sua lente de observações sensatas e meticulosas. Vejamos que em nosso item de apoio, lá cita lá o Livro dos Médiuns, no capítulo 29, o codificador constata a relação existente entre o título de sócio e a visão pessoal que pode estabelecer perturbações ao conjunto, quando o cargo é utilizado para fazer valer direitos. Outra coisa também que ela coloca aqui, que é Espíritas no Além, que é o capítulo 15. Diz assim: Filha, os dramas espirituais são resultado da semeadura terrena, obrigando o lavrador da vida a colher os frutos do que plantou. E aí forma conforme as leis do mérito, né? Todos nós, de alguma forma, com menor ou maior drama, estamos internados na enfermaria do espiritismo. E que a infeliz colheita do sofrimento na vida extrafísica se deve justamente pelo fato de que recusamos o remédio da renovação interior, consciência que existe além da morte, nessas fronteiras, e muitas vezes o esclarecimento ele constitui lenitivo, mas por si só não basta ao sublime tentame, né? Então tem que ter, além da informação, essa transformação. No capítulo 21, tem outra coisa que é muito interessante, que é o melindre nos centros espíritas. As criaturas educadas emocionalmente têm sempre respostas adequadas ao teste do melindre. Como ela diz aqui, reagir com equilíbrio, elaborar soluções criativas aos impasses e agir com espontâneo amor são respostas de quem é dotado de farta inteligência emotiva, lograda em refregas nas vivências do espírito que amadureceu para a vida. O melindre é a pobre resposta do sentimento agredido. O que ela propõe aqui nessa obra, trabalhar essa questão também. No capítulo 22 fala uma coisa interessante: casas ou grupos. O centro espírita, enquanto casa,
precisa reciclar seus paradigmas, contextualizar seus métodos, renovar sua forma de agir e decidir, agilizar suas atividades para atendimento dos inumeráveis e surpreendentes desafios que ora solapam as vidas humanas com dores acerbas, né? Então deve estar centrado nessa questão da ação, né? De decisões necessárias, né? E sempre contextualizar o panorama que permeia ali a vida das pessoas, né? Com o que acontece fora e dentro da casa também. Outra coisa também que falar aqui no capítulo 24, que me chamou a atenção, que a amizade é elixir dos relacionamentos. Fala que muitas vezes a ausência de ternura entre os membros, né, pode empobrecer essas relações. E quando a gente se ama entre os grupos, a gente se conhece, restabelece relações de confiança e respeito, as atividades ganham vício, estímulo e produtividade. E o capítulo 26, benefícios do conflito. Os homens estiveram em desatínuo conflito com Jesus, com suas ideias, com suas movimentações, embora ele, pacífico e sereno, conduzia os provocantes a mergulharem em si mesmos e descobrirem suas insatisfações, frustrações e as raízes de suas emoções perturbadoras, com as quais intentava afetar o equilíbrio do mestre. Então, esse último capítulo, aliás, não é o último capítulo, mas é um dos capítulos escolhidos por mim, mostra como a conduta de Jesus fazia, né? Ele foi o tempo todo criticado, julgado, medido, avaliado, desafiado, né? E ele fazia com que as pessoas se refletissem sobre suas próprias atitudes, né? Que muita gente projeta no outro uma frustração, uma insatisfação, né? Às vezes atrapalhando ali o processo, né? De algumas coisas que precisam seguir e botava essas pessoas para pensarem se aquilo que elas estavam sentindo não era relacionado a elas, né? O problema delas. E por fim, o apêndice, o último apêndice, fala do programa de Bezerra de Menezes pelos valores humanos do Centro Espírita. Ele diz que os núcleos, né, do Espiritismo devem sair do patamar de templo de crenças e assumir sua feição de escola capacitadora de virtudes e formação do homem de bem. Independente dessa pessoa querer ou não fazer parte, né, de um trabalho que é exercido no Centro Espírita e que esse trabalho as façam assumir uma designação religiosa, embora o Espiritismo não seja uma religião. Então, a preocupação essencial do Espiritismo, né, nesse sentido, segundo Bezerra de Menezes, essa orientação, é que, através das informações, né, através desse exercício, seja fazer com que as pessoas reflitam sobre, né, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua conduta, a sua transformação pessoal e moral, porque seres transformados serão seres transformadores da sociedade em que estão inseridos. Então, essa é a proposta que Bezerra de Menezes dá para os. Bem, essa foi a obra dessa semana. Espero que essa dica valiosa vocês possam ter acesso a essa obra. Ela pode se encontrar em forma de PDF, é gratuito, né? Algumas obras da Irmã, então aproveitei bastante esse conteúdo. São obras que eu duvido que você leia uma vez, leia uma segunda vez e você não saia pelo menos um pouco transformado. Pensativos nós pensamos com as obras básicas, né, da doutrina espírita, mas com certeza precisamos sentir também essa mensagem. E essa obra da Irmã, essa série Harmonia Interior, ela facilita o entendimento melhor dessas convivências, dessas necessidades interiores, né? Que muitas vezes estamos ali tão super, né, cheio de informações doutrinárias, mas muitas vezes aquém, né, dessas informações afetivas. Então fica aí a dica, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no meu canal. Beijos e até a próxima resenha. Até lá!